José Manuel Lopes contratado no Palmeiras e no vídeo de hoje do canal do Nicola falo se Alex Teixeira e Zanocelo também podem se juntar ao centroavante argentino. Bora te atualizar sobre o Corinthians. Jorge Jesus quer levar o William para o Fenerbahçe. Já Bruno Mendes, Internacional e Corinthians com novidade importante. No São Paulo falo sobre as dívidas, o tricolor admite que deve a seu elenco, vou trazer todas as cifras a partir de agora. Falo também sobre Rodrigo Caio em processo de renovação no Flamengo, como é que vai funcionar esse acordo. Já no Botafogo, Zahavi é o plano A e existe um plano B, atacante que fez muito sucesso no futebol italiano, mais especificamente no Napoli. Para completar as últimas do mercado, a crise no Fortaleza, situação delicada no Internacional e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que bacana ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão no canal do Nicola é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre outros. Se você não conseguiu apostar na seleção brasileira que enfrentou a Coreia do Sul na manhã dessa quinta-feira, não tem problema. Separei mais dois jogos bem legais. À tarde tem Nations League, com Espanha e Portugal. A vitória da Espanha paga 2,15, o empate paga 3,42 e se der Portugal na casa da Espanha, R$ 3,84. À noite tem Série B com um baita jogo. Vasco e Grêmio, a vitória do Vasco pagando R$ 2,58, o empate pagando R$ 3,02. Em caso de vitória do Grêmio no Rio de Janeiro, R$ 2,97. Você não vai ficar fora dessa, certo? Só pegar o link que eu deixei no comentário fixo, já faz seu cadastro agora na 1xBet e não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e só informação importante. A primeira delas, Jorge Jesus, novo técnico do Fenerbahçe, indicou o William, meio atacante que anda insatisfeito com a torcida do Corinthians. De acordo com o site Fanatic, lá da Turquia, o primeiro pedido do JJ para a diretoria do Fenerbahçe é para contratar o meio atacante. Seria um baita desfalque para o timão, certo? Bora falar também que Byron Castilho, lateral direito pretendido pelo Santos, a pedido de Fabian Bustos, está de mudança para o futebol mexicano. De acordo com jornais equatorianos, ele tem tudo certo com o León, negócio fechado por 75% dos direitos econômicos, uma opção a menos para o Peixe na metade do ano. Quero contar também que Zanocelo, volante que pertence à Ferroviária, está emprestado ao Santos até maio de 2023 e interessa ao Palmeiras. Segundo o site Goal, o Palmeiras chegou a fazer uma proposta à Ferroviária para comprar o Zanocelo agora. O negócio acabou não avançando porque o Santos não permitiu. Peixe que ainda deve pelo empréstimo do Zanocelo junto à Ferroviária. O Palmeiras promete fazer uma nova investida, ou no fim do ano ou na metade do ano que vem. Para completar o giro de notícias, contar que Maurício Barbieri precisa voltar a vencer urgentemente no Red Bull Bragantino para escapar de qualquer risco de demissão. Mesmo com seu time sendo eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, não se pensa, pelo menos até agora, em demissões, mas o treinador vai depender de bons resultados a partir de agora. Bora falar também sobre o Bahia, que anunciou contratações de uma psicóloga, a Michele Rizalak, e de um coordenador de saúde, o Gerson Rocha, ambos com experiência em clubes grandes, também com passagens pela seleção brasileira. A ideia do Bahia é melhorar sua estrutura e a condição de trabalho aos atletas. Por último, mas não menos importante, contar sobre a enorme festa do povo ucraniano espalhado pelo mundo com a vitória por 3-1 contra a Escócia. Jogo que colocou a Ucrânia a uma partida da Copa do Mundo. Basta vencer País de Gales para que a Ucrânia possa, em meio a toda essa dificuldade vivida com um confronto no seu país, estar classificada para o Mundial. E para fechar o giro de notícias, contar que a Argentina bateu a Itália por 3-0 na finalíssima, torneio que reúne campeão da Copa América contra o campeão europeu, vitória por 3-0 contra uma seleção italiana fraca, e muita gente já colocando a Itália, ou melhor, a Argentina, como favorita ao título da Copa do Mundo. Calma, pessoal, a Argentina nunca conseguiu, por exemplo, ser páreo para o Brasil nas eliminatórias.
Bora falar sobre o lanterna do Campeonato Brasileiro, uma baita surpresa, o Fortaleza perdeu mais uma. Nessa quarta-feira, derrota por 1-0 no clássico contra o Ceará no Castelão, o único gol da partida marcado por Kleber no primeiro tempo. Fortaleza que atuou durante a maior parte do tempo com um jogador a menos, depois de uma confusão nos minutos iniciais, Felipe acabou expulso. O Fortaleza que também teve arbitragem contra si, pênalti claríssimo a favor do Leão do Pici, mas o árbitro não viu o toque de mão na bola do Fernando Sobral dentro da área. Com o resultado, o Fortaleza é o último colocado do Brasileirão, só 2 pontos conquistados em 8 rodadas. Nenhuma vitória, 2 empates e 6 derrotas, diferença de 7 pontos para o próprio Ceará e para o Goiás, que são os primeiros times fora do Z4. Situação dramática para o bom time do Vojvoda, que tem se dedicado a outras competições, no caso a Libertadores da América, e sofrido com a falta de elenco. Antes de mudar de assunto, eu queria saber a sua opinião. Fortaleza corre o risco de ser rebaixado? Só para lembrar que a campanha atual é pior do que a do Vasco de 2015, aquele Vasco muito ruim que na oportunidade tinha uma pontuação melhor do que a do Fortaleza depois de 8 jogos. Fora de informação exclusiva, o Flamengo chamou Nick Arcuri, representante de Rodrigo Caio, para uma reunião. A ideia é renovar o contrato do zagueiro nos próximos dias. O vínculo atual termina em dezembro de 2023. Rodrigo já havia recebido uma promessa do Marcos Braz e do Bruno Spindel, os homens do departamento de futebol, de que teria esse vínculo prorrogado. É uma forma de dar segurança ao Rodrigo Caio, que tem convivido com uma série de problemas e lesões. Embora seu retorno no mês de maio tenha demonstrado o quão importante ele é, já se tornou titular absoluto e o único zagueiro incontestável por comissão técnica e torcida. A dúvida é quem vai jogar ao lado dele. Nesse momento, Pablo e Davi Luiz disputam a posição. Rodrigo Caio nem quer um aumento salarial para renovação de contrato, ele só quer ter a segurança de que vai poder ficar no Flamengo por mais tempo, além do contrato atual que se encerra no fim da próxima temporada. Muita gente falando ou especulando sobre a possibilidade de o Flamengo adquirir os 30% dos direitos econômicos que ainda pertencem ao São Paulo. O Flamengo é dono de 70%, o Tricolor é dono de 30%. Mas essa hipótese está descartada, o Flamengo sabe que dificilmente vai ter uma proposta por Rodrigo Caio de um clube da Europa, por exemplo. Tudo por causa dos problemas do joelho. Rodrigo já tem um histórico, inclusive, de ter batido a porta de clubes espanhóis e ter sido recusado. Diante desse cenário, pouco importa ter 70% ou 100% das ações, o Flamengo não vai gastar dinheiro com um percentual que certamente não vai lhe render mais grana no futuro. Bora falar sobre o Botafogo e um plano B caso as negociações com o Zahavi não avancem. O jornal Dia contou que Mertens, atacante belga que fez sucesso com a camisa do Napoli, foi sugerido por um empresário brasileiro ao Botafogo. Como o Fogão está extremamente concentrado na aquisição do Zahavi, o nome ainda nem foi avaliado internamente, embora tenha causado uma primeira boa impressão. Sobre o Zahavi, é legal contar que o Botafogo aguarda até essa sexta-feira uma posição definitiva do israelense, centroavante que tem uma oferta do Maccabi Tel Aviv, time do seu país, do Botafogo e também de um time da Major League Soccer. O Botafogo ofereceu R$1.600.000 por mês livres de impostos e um contrato até dezembro de 2023 para fechar com o Zahavi. Caso as negociações não avancem, aí o nome do Mertens pode virar uma realidade. Atleta que está desde 2013 no Napoli, mas acabou por sair do clube. Seu vínculo termina agora no dia 30 de junho e já está confirmado que não haverá renovação de contrato entre os interessados no Mertens. Hoje aparece a Lazio, também da Itália. Bora contar a verdade sobre Bruno Mendes, Corinthians e Internacional. Alguns dias atrás afirmei para vocês que o Corinthians havia colocado um ponto final nas negociações. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, trouxe nessa semana uma informação diferente. Ele assegura que fez uma proposta ao Corinthians e ainda aguarda por uma resposta. Foi o suficiente para que torcedores do Colorado se animassem com a possibilidade da permanência do Bruno Mendes. O contrato de empréstimo termina agora, no fim do mês de junho. Também de acordo com Alessandro Barcelos, o Bruno Mendes pretende continuar no Colorado. Bora explicar tudo em detalhes para vocês. A proposta a qual o Alessandro Barcelos se refere já foi recusada pelo Corinthians de forma pública. Duílio Monteiro Alves se comunicou via imprensa assegurando que havia recusado a oferta do Inter. Só que o Timão nem chegou a responder propriamente ao Inter porque considerou a oferta uma ofensa.
O Inter ofereceu menos do que os 3 milhões de dólares por 35% dos direitos econômicos, como estava sendo combinado entre os clubes. E o pior é que, além de oferecer menos, o Inter ainda apresentou uma proposta de pagamento em 24 parcelas, algo que ofendeu os dirigentes corintianos. É por isso que dá para assegurar que o Corinthians hoje só negocia o Bruno Mendes com o Internacional em caso de pagamento de 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos, como está combinado no contrato de empréstimo. Relação entre as diretorias de Corinthians e Inter ficou bastante ruim recentemente e está praticamente descartada a chance de o Bruno ficar, até porque o Colorado não vai ter condição de fazer um investimento tão alto. Antes de mudar de assunto, só contar um pouquinho dos bastidores do Internacional, que viveu uma quarta-feira extremamente tensa, com direito à greve de atletas pela falta de pagamento dos direitos de imagem. O Inter, no final das contas, acabou fazendo o pagamento de 2 dos 4 meses atrasados e os atletas se reapresentaram à tarde, mas posso assegurar para vocês que o ambiente no elenco não é dos melhores. Alguns dos atletas eram contrários à realização dessa greve e o bicho está pegando no vestiário colorado. Por falar em dívida, quero te atualizar sobre as pendências do São Paulo com seu elenco. Dívidas que começaram lá atrás com Carlos Augusto de Barros e Silva Leco, ex-presidente do Tricolor, que em seu último ano de mandato resolveu pagar só metade dos salários e deixou a outra metade para o seu sucessor, Júlio Casares. A dívida já foi de 23 milhões de reais e se refere a direitos de imagem. São Paulo conseguiu pagar recentemente 7 milhões e meio de reais e promete quitar ainda nessa semana mais 3 milhões de reais. Até o fim do mês de junho, com algumas receitas que vão entrar, o São Paulo também pretende repassar para os atletas mais 4 a 5 milhões de reais. É importante contar que no começo do ano, Casares havia prometido ao elenco a quitação total dessa dívida até julho. Isso não será possível. São Paulo alega que a falta de venda de atletas para o exterior obrigou o São Paulo a um remanejamento do pagamento. E agora, os 23 milhões de reais serão totalmente quitados, segundo o presidente Júlio Casares, até o fim da temporada. Também, de acordo com a diretoria, os são paulinos reagiram bem e concordaram com o reparcelamento da dívida. Só para acrescentar, São Paulo também admite alguns problemas com o pagamento de luvas, que são os prêmios pela assinatura do contrato, especialmente dos jogadores contratados nessa temporada. Um dos casos mais problemáticos é do Nicão, que chegou depois de deixar o Atlético Paranaense de graça. Ele teria direito a um pagamento bastante importante. São Paulo alega que, por conta desses problemas com o fluxo de caixa, vai fazer esse pagamento um pouquinho mais para frente. Até por isso, espera-se urgentemente por propostas. Rodrigo Nestor e o Wellington são os campeões de sondagem, mas até esse momento, São Paulo assegura não ter propostas oficiais de times da Europa. Bora fechar o vídeo com as últimas do Palmeiras e o mercado bastante agitado no Verdão. Você sabe que Merentiel, centroavante uruguaio que pertencia ao Defensa e Justiça, já é o primeiro reforço do Palmeiras para a janela da metade do ano. Nessa quarta-feira, o Palmeiras se acertou com o Lanús pelo segundo reforço, José Manuel Lopes, centroavante de 21 anos de idade do Lanús, que também negociava, assim como o Merentiel, com o River Plate. O negócio entre Lanús e Palmeiras foi fechado ao longo da quarta-feira. Restam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. O Lopes será jogador alviverde por 4 anos e meio. Palmeiras que vai comprar 70% dos direitos econômicos do clube argentino. O Lanús se recusa a falar sobre as cifras. No Brasil, a especulação é de que o negócio foi fechado por 10 milhões de dólares ou quase 50 milhões de reais. Investimento alto por um legítimo camisa 9. Ao contrário do Merentiel, que gosta de jogar pelo lado do campo, o Lopes é centroavante fixo, trombador, bom cabeceador, faz bem o pivô. E depois de mais de um ano de espera, enfim, Abel Ferreira poderá contar com um legítimo centroavante. O Lopes, que tem só 21 anos de idade, como eu já contei, na atual temporada tem 7 gols e 19 partidas. Temporada passada de 37 jogos e 14 gols. Só não foi ainda para o futebol europeu porque não tem cidadania espanhola, italiana ou portuguesa. Isso certamente implicaria em utilização de uma vaga para estrangeiro. De qualquer maneira, é o Palmeiras investindo porque aposta na qualidade do atleta dentro de campo, na ajuda esportiva para depois garantir mais dinheiro. Antes de encerrar, só contar sobre Alex Teixeira. De acordo com jornais turcos, ao longo de toda a quarta-feira, a informação que veio de lá é de que o Alex Teixeira será jogador do Palmeiras, que já tinha tudo certo, apesar dele ter contrato com o Besiktas por mais uma temporada.
O empresário do Alex, o Júnior Mendonça, assegura que não existem negociações. De qualquer forma, fui conversar com um dirigente alviverde e esse dirigente me disse o seguinte, abre aspas, nenhuma chance de o Alex Teixeira ser contratado. Não teve nenhuma negociação, fecha aspas. Assunto encerrado. Ufa, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta. Curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Se inscrevam também no nosso canal de cortes. O link está na descrição desse vídeo, assim que a gente bater 90 mil inscritos por lá. Vamos fazer sorteio de vários Pix para vocês. Fechou? Abraço, tchau!